onde e fez faculdade onde? Olha só, eu sou pernambucana, do sertão, minha cidade é São José do Egito, sertão do Pajeú, mas eu fiz faculdade na Paraíba, eu fiz faculdade em Campina Grande. E neurologia infantil, surgiu como? Então, naquela época, quando eu terminei a faculdade, eu comecei a procurar os programas de residência. Eu sempre fui apaixonada por neurologia, mas eu gostava de trabalhar com crianças, sempre foi o que eu gostei mais. E aí, eu olhando os programas de residência, eu descobri que existia neurologia infantil. Eu olhei assim, disse, meu Deus, é isso que eu quero pra minha vida. Não tinha na época aqui em Pernambuco, nem no Nordeste, só tinha no Sul e Sudeste. Contei conversa, peguei minhas coisas, juntei tudo e me embora pra lá. Assim. E você foi morar em São Paulo? Morar em São Paulo. E fez sua residência lá? Fiz a minha residência, fui para São Paulo, fiz a residência, terminei a residência, ainda fiz a minha especialização em epilepsia e eletro, ainda fiz mestrado e fui ficando. E por que você decidiu não ficar em São Paulo e voltar aqui para Recife? Meu coração pernambucano nunca foi conquistado por nenhum outro lugar. Todo pernambucano tem um pezinho para voltar. E eu sempre tive vontade. Eu amo São Paulo, eu fiz muitas amizades, tem gente muito querida lá. Eu fiz uma formação muito boa, eu fui da Escola Paulista de Medicina, todos esses níveis. Então eu fiz uma boa formação, bons relacionamentos, propostas profissionais, tudo estava certo. Mas eu queria voltar para a terrinha e queria trazer para cá o que eu aprendi lá. Né? Naquela época, hoje a gente já tem, graças a Deus, muito mais neuropediatras, residências. Naquela época a gente não tinha tanto. Então, quando eu voltei, eu acho que eu fui muito bem aproveitada. E o que você fez quando você voltou? Logo que eu voltei, eu assumi alguns concursos e fui trabalhar no SUS. Então eu trabalhei em emergência pediátrica, emergência neurológica, trabalhei na ACD, no Centro de Reabilitação, trabalhei em grandes hospitais aqui, que foi o MIP, restauração. Fui me dedicando ao SUS e botando o pé na cidade, né? Comecei o consultório também e entrei na Universidade de Pernambuco. E aí lá eu me dediquei durante muito tempo. Foi quando eu comecei o ambulatório de epilepsia infantil, que eu faço lá já tem mais de 15 anos. Nós conseguimos estruturar uma residência de neurologia pediátrica fora do Sudeste, né? Das primeiras aqui do Nordeste a gente conseguiu fazer, a gente já está em mais de 10 turmas que nós formamos, então tudo isso eu participei ativamente. Saí um pouco do consultório na época que eu tive os meus filhos, eu optei por ficar mais nos empregos públicos e criar os meus filhos até uma idade que eles estivessem um pouco mais independentes, e depois eu voltei também para o consultório, até porque essa minha área de neurologia, de epilepsia e de exames, que é o que eu faço, precisa um pouco desse suporte, né? Então, além de eu fazer as minhas consultas, eu também dou suporte para os colegas fazendo os exames. E aí, por isso que eu acabei voltando. E hoje eu vejo que a senhora é muito ativa no seu Instagram, nas suas redes sociais. O que uma neuropediatra ativa na rede social representa para você como profissional? Então, eu sou uma pessoa muito reservada, eu sou muito sociável, mas eu sou uma pessoa que demorou um pouquinho para redes sociais. Mas, de repente, eu descobri que essa é uma forma de comunicação direta com as pessoas e de entregar para as pessoas informação de qualidade que elas estavam precisando. Então várias pessoas chegavam para mim e diziam, pessoas amigas, pessoas colegas, e diziam, Dulce, faz um perfil no Instagram, começa a divulgar todo o seu conhecimento, informar as pessoas. E aí eu vi que realmente isso é uma questão de responsabilidade social. Eu acho que hoje a gente tem uma grande quantidade de informação disseminada de todo jeito, de várias formas, e também faz parte do meu propósito ensinar. Né? Faz parte de mim. Eu gosto de cuidar, eu gosto de atender, eu amo ser médica, eu amo ser neurologista, mas eu também amo ensinar. E eu tô nesse ramo agora, até porque agora eu entrei na docência oficialmente na Universidade Federal, e isso é uma coisa que faz parte de mim. Hoje, eu acho que você estar na rede social, eu acho que você ter um meio de comunicação, um canal de comunicação para você informar, dar informação de qualidade, você empodera as pessoas. Então você entrega para elas
informação de qualidade, de confiança, e isso ajuda a pessoa a procurar a ajuda certa, a saber se informar, a desmistificar muitas coisas. Eu desmistifico muito a parte de epilepsia. Então eu acho que é uma questão de contribuir. Eu vejo como fazendo parte do meu propósito, realmente. Se a doutora Dulce pudesse deixar uma mensagem hoje para o mundo, qual seria essa mensagem? A mensagem que eu acho que nunca mudou desde que eu me entendo. Faça as coisas bem feitas para que as coisas sejam melhores, porque você faz diferença. E eu acho que nessa época de redes sociais, isso é assim, de uma amplitude enorme. É de uma amplitude que às vezes a gente não consegue nem mensurar. O que você faz de bom, o que você faz de ruim, hoje se propaga assim, como pólvora. E no outro lado do mundo, em poucos minutos, você pode chegar com sua mensagem. Seja pro bem, seja pro mal. Então, se você puder fazer alguma coisa hoje pro mundo, faça pro bem, faça bem feito e faça a diferença. Assim que for começar, daí é só para você saber, daí eu vou fechar os microfones, tá? Tá bom. E aí, meninas, me contem do Instituto, onde é que vocês moram, como é? Eu acho que você é a pessoa mais esperada aqui Ficou todo mundo empolgado, todo mundo queria participar, foi Que bom, uma loucura. que bom, que bom. É porque é tão carente, né, minha gente? Principalmente coisa de epilepsia. Nem fale. É difícil. Eu mesmo estudo bastante, leio bastante, participo. Ontem, né, acho que a Marília participou também, né? Teve da ABE, né? O simpósio. E a gente sempre está buscando ajudar nossas crianças de alguma forma. Então, e a epilepsia, eu acho que tem várias coisas que incomodam, mas a epilepsia, acho que na síndrome em questão, assim, é o que mais assusta. É assustador e deixa um rastro de insegurança, né? Nem fale. Então, já tinha bastante gente com... eu já sei a pergunta que eu vou fazer antes mesmo de assistir. Tá todo mundo empolgado. O impacto sobre o desenvolvimento. Então, para a gente definir epilepsia, existe a necessidade da ocorrência de pelo menos uma crise. Então, isso é uma resposta já para muitas pessoas que perguntam: o meu filho ou eu fiz um exame e deu alterado, mas eu nunca tive crise. Não, para ser epilepsia tem que ter pelo menos uma crise, tá? Então, a gente diz que uma pessoa tem epilepsia em uma dessas três condições. Ou quando a pessoa teve duas crises não provocadas, eu vou explicar o que é isso, no intervalo de pelo menos 24 horas entre elas, ou quando ela teve uma crise, mas a investigação com neuroimagem, com eletro, mostra que existe um risco maior de repetir, ou quando a crise foi durante o sono, ou quando a gente dá um diagnóstico de uma síndrome epilética, síndrome de West, síndrome de Lennox-Gastaut, epilepsia ausência. Então, às vezes foi uma crise só, mas você consegue definir. Então, em qualquer uma dessas três situações, você já diz que a pessoa tem epilepsia, certo? E o que é crise epilética? Então, às vezes o paciente, a criança, apresentam os eventos que a gente não sabe se é crise ou não. Então, existem outros fenômenos paroxísticos que a criança pode apresentar. Às vezes ela tem um distúrbio de movimento, às vezes ela tem um tique, às vezes ela tem posturas anormais. Nem tudo a gente vai conseguir definir que é crise epilética. A crise epilética é quando existe sinais ou sintomas que são decorrentes de atividade dos neurônios do córtex cerebral, certo? Então, quando eu falo que existe uma sintomatologia e eu consigo atribuir essa sintomatologia ao córtex cerebral, o córtex cerebral é essa região mais superficial do cérebro, o cérebro é todo enrugadinho,
essa porção mais enrugada, mais externa, que é a porção que a gente vê nas fotos, quando você tem acesso ao cérebro, essa região mais superficial é o córtex, que é onde a gente processa todas as nossas funções, tá? Então, tudo que vem da visão, a gente só consegue interpretar quando chega ao córtex. Os nossos pensamentos, os nossos planejamentos, a questão da sensibilidade, a questão do comando motor, o primeiro comando motor, tudo isso está no córtex. Então, quando a gente tem uma disfunção em alguma dessas regiões, você vai ter algum sintoma clínico, que esse sintoma clínico a gente chama de crise epilética. Então, epilepsia é sinônimo de disfunção no córtex cerebral, certo? Então, aqui alguns dadozinhos, deixa eu só esconder aqui um pouquinho para... Aqui alguns dados sobre a doença. Então, existem cerca de 50 milhões de pessoas no mundo com epilepsia. Mais de 70% delas nos países em desenvolvimento, porque a gente vai ver que existem várias causas e que essas causas são diferentes dependendo da classe social, dependendo do país, né, dependendo do índice de desenvolvimento do país. Mas é uma doença que acomete qualquer pessoa, qualquer região geográfica. A gente costuma dizer que é uma doença universal. Então, a epilepsia não escolhe sexo, não escolhe idade, não escolhe região geográfica, não escolhe classe social, não escolhe profissão. O que muda é a causa, mas ela pode virtualmente acometer qualquer pessoa. Qualquer um de nós pode desenvolver epilepsia, ou mais cedo ou mais tarde. Teve um cérebro, pode desenvolver, ok? Mas existem 2 picos de incidência maior, que é a infância e a terceira idade, né? Os idosos. Por que isso? Porque são fases da vida que o cérebro é mais vulnerável. Na infância, a gente tem o quê? A gente tem o desenvolvimento do sistema nervoso como um todo. Então, imagine um bebê que nasce com 38 semanas, 37, 38 semanas. Um bebê nasceu a termo, e aquele bebê, um dia de vida, até os 2 anos de vida, ele muda completamente de atividade. Um bebê que nasce completamente dependente para tudo, você tem que alimentar, você tem que segurar, que não tem capacidade nem de se virar, de se deslocar, e 2 anos depois ele está andando, ele está falando, ele está comendo. Então, o crescimento, a maturação nesse período é uma maturação, é um crescimento, é um desenvolvimento extremamente acelerado. Então, isso, além de fazer com que o cérebro seja vulnerável, isso é programado geneticamente. Então, distúrbios genéticos nessa fase, distúrbios genéticos, né, que a pessoa tenha, e que sejam de proteínas, que sejam de fatores importantes nessa fase, eles podem levar a vários distúrbios. E, às vezes, esses distúrbios incluem a disfunção no córtex cerebral, levando a crises. A gente vai ver que fatores genéticos são muito importantes na gênese, na causa da epilepsia, especialmente na faixa etária de infância e adolescência. Então, as causas genéticas, elas são mais comuns nessa faixa etária. Você não vai ver, por exemplo, uma epilepsia que passou toda a infância, toda a adolescência, toda a idade adulta e vai aparecer só lá no idoso. Você não vê. No idoso, a gente já vai pensar nas coisas mais adquiridas. Um AVC, uma infecção, um trauma, né, uma queda com traumatismo craniano. Então, são essas coisas que a gente vai ver como causas nessa faixa etária dos adultos e dos idosos. Enquanto que na fase da infância a gente vê mais as questões genéticas e as questões relacionadas à assistência materno-infantil, tá? Por isso que em países em desenvolvimento, onde a gente ainda tem uma assistência materno-infantil precária, ainda temos muitas crianças que contraem infecções
durante a gestação, infecção intraútero, que são as infecções congênitas, como sífilis, como as infecções congênitas, toxo, citomegalovírus, zika vírus, rubéola congênita, então todos esses podem alterar a formação cerebral, levando a quadros de múltiplas deficiências, como paralisia cerebral, microcefalia e epilepsia de difícil controle. Então, pode acometer qualquer pessoa, o que muda são as causas. Nos países desenvolvidos, essas causas adquiridas decorrentes dessa assistência pré-natal serem um pouco menos frequentes, incidentes, a gente tem um aumento na incidência com a idade. Então, realmente lá a gente vê que existem incidências em fases mais avançadas. Então, ou decorrentes de erro genético que vai se manifestar no lactente ou na criança maior ou na adolescência, ou outros fatores ligados à vida adulta. A gente já não tem essa epilepsia tão precoce relacionada a problemas de gestação e parto, tá? No Brasil, são poucos os estudos, mas estima-se que 1 a 2% da população brasileira seja portadora de epilepsia, de alguma causa. Então, seriam em torno de 150 mil casos novos ao ano. Isso a gente falando da epilepsia como um todo, todas as causas. Então, as causas da epilepsia, elas podem ser estruturais ou não estruturais, né? As estruturais é quando a gente tem alguma lesão, alguma distorção no tecido cerebral, que pode ser adquirida ou pode ser genética. E as não estruturais são, na maioria das vezes, não genéticas. Então, as estruturais são aquelas que a gente identifica fazendo os exames de neuroimagem. Então, a gente vai ver sequelas de AVC, de infecções cerebrais, de malformações cerebrais, e aí essas malformações, elas podem ser de infecção congênita, elas podem ser genéticas, inflamações, meningites, meningoencefalites, ou doenças, encefalites autoimunes, por exemplo, traumatismos cranianos, tumores, enfim, qualquer coisa que possa alterar a estrutura do tecido cerebral pode formar ali uma rede neuronal excitatória, ou seja, que leva a descargas epileptiformes, atividade epileptiforme e predisposição dessas crises. Tudo certo, gente? Pode ir continuando. Quando a gente faz um exame de neuroimagem, uma tomografia, uma ressonância, e ela é normal, a gente costuma dizer que a epilepsia é não estrutural. E aí a gente precisa investigar algumas causas, entre elas principalmente a causa genética, tá? Então eu trouxe algumas imagens só para mostrar a vocês o que é isso. Isso aqui é uma tomografia, essa partezinha branca por fora é o osso. Vocês estão vendo aqui um pedaço do osso entrando? Isso aqui foi um trauma craniano, um trauma crânioencefálico, e aqui dentro a gente vê o cérebro. Essa partezinha preta são os ventrículos cerebrais, que tem o líquido da espinha, aquele líquido cefalorraquidiano. Então, esses são os ventrículos cerebrais, e aqui a gente tem todo o cérebro. Esse cérebro, se você for olhar, a gente nem vê direitinho os sulcozinhos, né, como a gente diz, porque ele está todo inchado por causa desse trauma. E aqui nessa região, o osso entrou. Então, o que é que acontece? Isso aqui vai sofrer um corte, vai sofrer, igual a gente sofre um corte no braço e fica a cicatriz, esse cérebro aí que sofreu esse trauma sofreu um corte, vai ter um sangramento, vai ter uma inflamação, vai ter uma reparação, vai formar uma cicatriz, e essa cicatriz ela pode ser um foco de epilepsia que vai se desenvolver a partir daí. E aí o paciente vai começar a ter crises, certo? Aqui, ó, a gente tem uma outra, esse aqui já é um cérebro onde a gente já viu os sulcos, essa é uma tomografia também. E aqui a gente vê uma lesão que é da cor dos ventrículos. Não era para ser assim, tá? Dessa cor. Isso aqui é uma sequela de trauma também que ficou, tá? Então, isso aqui, essa parte do cérebro, vocês estão conseguindo entender a figura? Essa parte do cérebro aqui é uma parte que é uma cicatriz grande.
Então, muito provavelmente, essa pessoa vai desenvolver epilepsia. Aqui é uma ressonância. Aqui você já vê o cérebrozinho mais cheio dos giros que eu mostrei, né? Como se fosse uma foto mesmo do cérebro. E ele está lá todo bonitinho e tem essa mancha branca. Isso aqui é um tumor cerebral. E esse tumor, ele está tomando conta dessa parte mais por fora, que é o córtex, tá vendo? Então, aqui, nessa região, quando ele desorganiza essa região, ele pode fazer com que esses neurônios comecem a ter descarga e gerar crises. Então, às vezes, a pessoa tem o diagnóstico de um tumor cerebral depois de uma crise epilética, que ele vai ser atendido, faz a ressonância e tá lá, tá? Aqui uma sequela de AVC, ó, bem parecida com aquela sequela do TCE. A gente faz a tomografia, essa parte branca por fora é o osso, e aqui dentro a gente vê o cérebro, esses pontinhos pretos são aqueles sucos, só que a gente tá vendo cortado assim, como se tivesse cortado o cérebro no meio. E aqui a gente vê como se fosse um buraco mesmo no cérebro. Igual a gente tem esses ventrículos, que são cavidades, né? São umas câmaras que existem dentro do cérebro, por onde tem o líquido. Aqui a gente tem uma cavidade, formou realmente uma cicatriz por conta de um AVC que a pessoa teve. Então, a pessoa provavelmente ficou com alguma sequela motora e pode ter uma sequela de epilepsia. Aqui. Aqui é importante, ó. Eu trouxe uma foto de tomografia mostrando o cérebro normal para vocês verem a diferença. Então, esse cérebro aqui com os sulcozinhos, com os ventrículos, certo? A parte do osso fora e aqui o cérebro dentro, bem bonitinho. Aqui, quando você vai olhar, ó, você já não vê muito, você já vê ele meio liso, estão vendo? Poucos giros, a gente não vê. O ventrículo bem maior, como se tivesse dilatado. Então, bem mal formado e cheio de pontinho branco no meio. Esses pontinhos são calcificações. Isso aqui é uma criança que provavelmente teve uma infecção congênita. A gente vê muito isso em zika congênita, a gente vê isso em toxoplasmose, em citomegalovírus. Então, quando você vê essa parte de fora, ela nem é tão redondinha, porque ele desenvolve uma microcefalia e o cérebro é todo mal formado. É muito difícil a epilepsia geralmente associada a esses quadros, porque a gente tem um cérebro muito mal formado em áreas muito extensas. Aqui embaixo a gente vê, ó, essas são ressonâncias. O cérebro aqui todo bonitinho, cheio dos giros, com os ventrículos pequenininhos, e aqui a gente vê poucos giros e um ventrículo enorme, tá vendo? Então, esse cérebro aqui super mal formado, ele é muito predisposto a ter muitas crises e serem crises de difícil controle. Por isso que a gente vê essas crianças com microcefalia, com as infecções congênitas, com as epilepsias de bem difícil controle. Já no adulto, a causa mais comum é a esclerose do hipocampo, que felizmente pode ser operado, tem indicação cirúrgica. Que o hipocampo é uma regiãozinha aqui embaixo do cérebro, nessa parte que a gente chama de lobo temporal, e uma parte dele fica bem atrofiada. A gente vê um bem gordinho de um lado e o outro bem atrofiado. Então, esse atrofiamento, essa atrofia do hipocampo, ela pode levar a epilepsia de difícil controle, mais comum na idade adulta. Tá? Então, as lesões estruturais, de um modo geral, é isso que eu estou mostrando para vocês, elas alteram a estrutura do tecido cerebral, fazendo com que os neurônios e com que as redes neuronais, que eram direitinho lá, se desorganizem, porque o cérebro, ele funciona mais ou menos assim, mais ou menos essa figura. A célula do cérebro, o neurônio, ela é uma célula alongada, tem um corpo e uma caudazinha, que é o axônio, e essa caudazinha, ela se comunica com outro neurônio, que se comunica com outro, formando uma verdadeira rede neuronal. Então, isso se espalha no cérebro. Quando o neurônio funciona, ele sai ativando todos os outros neurônios em série, tá? Então, se eu tenho uma lesão que, sei lá, faz perder algumas dessas células, essas redes elétricas, essas redes neuronais, elas ficam tendendo a ter bastante instabilidade, mais ou menos como que acontece numa rede elétrica mesmo. Então, se você tiver uma rede, eu sempre dou esse exemplo, se você tiver uma rede
comparar uma rede elétrica de uma cidade, a estação de rede elétrica de uma cidade, ela faz o quê? Ela distribui energia para todos os bairros? Do mesmo jeito é o cérebro, é assim que a gente se distribui, através desses neurônios, desses axônios. Então, se há uma desestabilização dessa comunicação, pode haver um curto-circuito e haver um blackout, haver uma perda da função. E aí, isso é a crise, certo? E aí, como é que a genética pode interferir nisso? Veja, os genes, que são aquelas porções do DNA responsáveis pela codificação das proteínas, cada gene produz proteínas, e as proteínas, imagine que o nosso corpo, eu sempre gosto de fazer comparações para poder a gente ilustrar bem. Imagine que o nosso corpo é uma casa. As proteínas são os tijolinhos. Cada proteína é um tijolinho, certo? Então, os neurônios, músculos, ossos, cabelos, tudo é formado por proteínas. As proteínas são a estrutura dos nossos tecidos. Então, o neurônio, ele tem muita proteína, né? Todas as proteínas, todas as porções do neurônio, a gente tem o corpo do neurônio, a gente tem aquela caudazinha que é o axônio, a gente tem a mielina. Tudo isso aqui tem uma estrutura que tem muitas proteínas nessa formação, que são os tijolinhos. E cada uma dessas é formada por um gene. Então, a gente entende que se um gene tem uma alteração, tem uma mutação, dependendo da proteína que ele seja responsável, a gente vai ter uma forte repercussão disso no desenvolvimento. Então, falando da síndrome, né, do gene que é o ZEB2. O que é que acontece? A gente tem um gene regulador, é um gene que regula a expressão de outros genes, é um gene que ajuda a trabalhar, ajuda os outros fatores de crescimento a trabalharem no processo de formação de muitos tecidos. Então, você vai ter muita repercussão. Então, você vai ter a repercussão em vários tecidos e vai ter no tecido cerebral, e isso leva à predisposição às crises. Predisposição às crises a gente chama de epilepsia. A gente já aprendeu, né? Certo? Então, é isso que acontece nas causas genéticas. Então, tem causas genéticas que estão envolvidas nas proteínas que formam o neurônio, tem causas genéticas que envolvem as proteínas que produzem, né, que fazem parte dos neurotransmissores, que é as substâncias que o neurônio solta para o outro, para sinalizar o impulso elétrico. Enfim, uma série de proteínas podem estar envolvidas no processo de sinalização neuronal. E por isso, várias causas genéticas podem levar à epilepsia, tá? E quais são os sinais e sintomas de epilepsia? São as crises epiléticas, certo? O que é a crise epilética? A crise epilética é uma disfunção cerebral temporária e os sintomas e sinais vão depender da localização. Então, a crise, ela é decorrente de uma anormalidade dos neurônios do córtex cerebral, como eu já falei. Então, dependendo daquela lesão, dependendo daquela localização, a gente vai ter os sinais ou os sintomas. Vocês lembram que eu falei que o córtex cerebral é essa parte mais enrugadinha, que é a porção do nosso cérebro que funciona para processar que é a sede de todos os nossos processos, né? Foi o que eu falei. Então, você tem o olho que capta os sinais visuais, capta as imagens, capta tudo. Vai para o nervo óptico, do nervo óptico, vias ópticas, vai até o cérebro. Você só enxerga depois que o cérebro processa. Então, mesmo você captando tudo isso, você só entende o processo, você só entende a imagem depois que ela chega lá no cérebro e é processada. Então, é como se o cérebro, outra comparação, é como se o cérebro fosse o departamento se fosse uma grande empresa e tivessem vários departamentos relacionados a diversos setores.
Então, tem o setor da visão, tem o setor da motricidade, tem o setor da sensibilidade, tem vários setores de memória, tem o setor da atenção, tem o setor do planejamento motor, tem o setor da audição, tem o setor que faz uma associação entre a audição e a expressão da fala. Tudo é setorizado no cérebro. Então, se você tem uma disfunção em determinada região, um determinado setor, você vai ter aquele sintoma. Então, por exemplo, vou dar uma bem simples. Aqui, essa região, eu vou dizer um pouquinho dos polos, dos lobos, para vocês entenderem. Então, aqui a gente tem, nessa parte mais da fronte, a gente vai ter o lobo frontal. Então, a gente tem aqui planejamento, atenção, controle de impulsos, a gente tem a questão de julgamento, senso crítico, tudo isso aqui no lobo frontal, e nessa parte mais posterior do lobo frontal a gente tem planejamento motor e execução do ato motor, né? Principalmente nesse giro, que é o giro motor, que é a área motora primária. Essa parte aqui, que fica aqui nessa parede, que a gente chama lobo parietal. No lobo parietal, a gente vai ter todos os sintomas relacionados à sensibilidade, então as nossas sensibilidades vão estar sendo processadas aqui. Então, se alguém toca no seu braço, às vezes você pode até fazer uma retirada brusca sem perceber quando é um ato reflexo, mas você vai perceber mesmo o toque, saber se é macio, saber se é bom, saber se é ruim, depois que você processa nessa região. Então, o lobo parietal, ele tem essa parte sensorial e ele tem algumas partes associativas, principalmente no lado direito. Então, ele ajuda a questão também de a gente se situar no espaço, dos objetos no espaço. Então, ele ajuda a gente a identificar toda a questão do espaço, visoespacial que a gente chama. Essa região aqui mais embaixo é o lobo temporal. O lobo temporal, ele tem relação com a parte mais interna dele, com emoções, e aí com emoções, com raiva, com medo, com angústia, e ele tem relação também com a audição, tá? Então, a região da audição primária, ela fica por aqui, no lobo temporal. Aqui, a gente tem, nessa parte mais posterior, o lobo occipital. O lobo occipital é um lobo relacionado basicamente à visão, processamento da visão. Então, o que acontece? Se eu tiver uma crise envolvendo todo o cérebro, eu chamo isso de crise generalizada, e a gente vai falar um pouquinho dos sintomas. Se a gente tem uma crise em um ponto só, por exemplo, aqui, a gente chama de crises epilépticas focais. E aí, a crise vai depender dessa localização. Então, por exemplo, aqui está no lobo occipital. Provavelmente, os sintomas nessa crise vão ser visuais, certo? Então, as crises generalizadas são as crises em que você tem comprometimento dos dois hemisférios cerebrais bilateralmente, difusamente. É isso que a gente chama de crises generalizadas, quando envolve os dois lados. E aí, a gente tem aquelas grandes crises tônico-clônicas, que são as convulsões, que é quando o paciente tem aqueles movimentos de hipertonia e os movimentos de abalos bilateral, então as crises tônico-clônicas. Outras crises generalizadas, as crises de ausência, que é quando o paciente, algumas já devem ter ouvido falar, então às vezes o paciente está aqui conversando com a gente, de repente ele desliga e de repente ele volta. Tá? Então, duram segundos, é coisa de segundos, o paciente não cai, e vocês vão me dizendo o horário, tá? O paciente não cai, eu me empolgo para ensinar, eu gosto. O paciente não cai, ele fica parado lá, realmente como se ligasse e desligasse o interruptor da atenção. Então, ele sai e volta. Então, é uma crise generalizada. Crises mioclônicas são abalos, são choques que o paciente pode ter. Então, de repente, o paciente está assim, de repente ele pode ter uma mioclonia generalizada, envolvendo os dois lados do corpo, e às vezes leva à queda, tá? Então, essas mioclonias, elas são diferentes da tônico-clônica, porque a mioclonia é como se fosse um choque, só um. Aquele choque para. E as crises tônico-clônicas são as
convulsões, tá? As crises tônicas também são crises motoras em que o paciente apresenta uma hipertonia de toda a musculatura, ele fica todo duro bilateralmente. E as crises atônicas é a perda do tônus. São muito frequentes, por exemplo, na síndrome de Lennox-Gastaut, que é uma síndrome grave da infância. Então, o paciente, às vezes, está em pé, do nada ele perde o tônus e cai sem proteção. Então, é muito comum esses meninos terem aqueles hematomas na testa, usarem capacetes, porque eles têm muito essas crises atônicas, que são crises generalizadas. Já as crises focais, é como eu falei, vai depender da localização. Elas são aquelas crises que acontecem em uma única região do cérebro. Então, existem as crises focais clônicas, as crises focais tônicas. As crises focais clônicas são aquelas clonias da crise tônico-clônica, só que não é bilateral, é só em uma região. Então, pode ser na região do braço, na perna, pode ser na face, vai depender em que região da área motora ela está. Porque no nosso cérebro, o nosso corpo, ele é representado como um mapinha, não é tudo misturado. Então, a gente tem uma área cerebral relacionada ao controle da musculatura da face, relacionada ao controle da musculatura do braço, da musculatura da perna, e geralmente cruzado e é cruzado. Então, eu posso ter uma disfunção, uma descarga epilética só na região da boca, por exemplo, perioral, ou só no braço. Então, não necessariamente em todo o lado. Então, as crises motoras clônicas, elas estão relacionadas à região motora. E aí vai depender de que parte do corpo está representada naquela região. As crises tônicas são aquelas que eu falei, né, que fica todo duro, só que em vez de ficar todo duro, bilateral, fica só uma parte. Então, fica só um lado do corpo, ou só o braço, ou só a perna. Então, às vezes, essas crises são difíceis de você dizer. Tem paciente que diz, ele está ficando todo entortado, não sei o que é que ele tem. Ou ele fica levantando o braço, doutor, o que é isso? Pode ser uma crise focal tônica, tá? Postura distônica é quando fica só torto, assim, não fica todo perto, mas fica torto. Às vezes a mãozinha fica dura. Então, são fenômenos motores mais discretos que às vezes também podem passar despercebidos e que pode ser uma crise epilética. As crises sensitivas, quando você tem naquela região que eu falei da sensibilidade. Então, uma dormência, um formigamento, pode ser uma crise epilética. Tá? Então, às vezes, o paciente diz, quando eu vou ter a crise, eu começo com dormência no braço, ou com dormência no rosto, e aí depois ele vai perdendo a visão, vai perdendo a percepção, vai ficando fora do ar, vai caindo e depois começam os abalos. Então, às vezes, a crise é sensitiva. Sensorial são os órgãos dos sentidos. Então, às vezes, a pessoa tem crises visuais, com alucinações visuais. Então, começa a ver pontinho brilhando, colorido e tudo, e depois evolui até, às vezes, para uma crise tônico-clônica bilateral. Pode ser alucinação auditiva, então tem gente que diz, eu estou escutando um som, eu estou escutando e ninguém está escutando. Olfativa, então às vezes sentindo um cheiro que ninguém está sentindo, depois evolui para uma crise, são as crises sensoriais. Crises autonômicas são crises principalmente envolvendo sistema nervoso autônomo. Então, às vezes, dá só um taquicardia, palidez, sudorese, a pessoa fica meio mole, pode cair, ter assim, uma tendência à hipotensão, uma síncope, tá? Então, tudo isso pode ser crise autonômica. E as crises disperceptivas é parecida com a crise de ausência, só que ela demora mais, ela é uma crise focal, que pode durar minutos e pode evoluir para uma crise motora também, que é quando o paciente sai do ar. Então, ele sai, fica lá perdido, às vezes confuso, desorientado, às vezes parado, com o olhar parado. E você vê que a pessoa não está normal, muda o semblante, você chama, ela não responde. São crises disperceptivas, focais disperceptivas, certo? Então, as crises os sintomas são esses, vai depender do tipo de crise. Podem ser abalos motores rítmicos, que são as clônicas, ou os aleatórios, que são as mioclônicas, ou posturas anormais, que são as distônicas, e essas outras, todos esses sintomas que vai depender da localização. Então, quando a gente vê
Uma crise focal, quando a gente na conversa com o paciente vê uma crise focal, o médico já suspeita que seja uma crise epilética, porque ele já sabe que aquilo é um sintoma cortical e já pensa, isso pode ser alguma coisa na região tal. Vou pedir uma ressonância para ver essa região. Aí isso já faz parte da investigação. Então, é muito importante observar os primeiros sintomas que surgem quando o paciente tem crise, tem epilepsia. Justamente por conta disso, porque o diagnóstico é feito. A primeira coisa é o diagnóstico, é a avaliação médica, né? Eu já disse a vocês lá no começo que para ser epilepsia tem que ter tido uma crise, pelo menos uma crise, né? Se você tem um eletroalterado, mas a pessoa nunca teve crise na vida, ela pode até ter uma predisposição a desenvolver, mas ela ainda não desenvolveu a epilepsia. Para ser, tem que ter a crise. Então, na consulta médica, a gente vai definir, a gente vai investigar, a gente vai escutar, para saber se aquilo que ele mostra, se aquilo que ele diz, parece ser do córtex cerebral, porque aí eu digo, isso foi uma crise, tá? E aí, o que é que auxilia? Isso que eu falei, observar tudo que tem, que o paciente, tudo que a criança apresentar, principalmente no comecinho, ajuda, porque vai ajudar a investigar o foco da epilepsia para ver se tem alguma lesão. Vai ajudar a definir se aquilo é epilepsia mesmo. Então, entender isso, avaliar e, se possível, filmar. Então, hoje todo mundo tem um smartphone, hoje todo mundo já chega na consulta com os eventos. Eu já digo logo, você filmou, filmei. Então, esses vídeos caseiros, eles ajudam muito. E os depoimentos de quem viu. Às vezes a mãe chega e diz, eu trouxe o áudio da funcionária que estava lá na hora, e ela vai e diz como é que a paciente estava, como é que a criança estava. Então, na avaliação médica, na consulta médica, a gente vai levar em conta todas essas informações visuais, todos os depoimentos, todos os sintomas que são referidos. E aí é importante o auxílio do vídeo, porque quando a gente trabalha principalmente na infância, principalmente com crianças, eles não conseguem dizer exatamente o que sentiram, né? Porque quando é um adulto, ele sabe dizer, eu senti um mal-estar na barriga, ou eu senti uma dormência no braço, ou eu vi alguma coisa, e crianças às vezes não sabem. Então é muito importante observar. E as mães, vocês percebem, né? Tem mãe que diz assim, doutora, ele fica diferente. Eu sei que ele vai ter crise. Eu já percebo, ele vai ter uma crise. Porque muda o semblante, ou ele fica mais quieto, ou ele fica mais irritado, ou ele sente que vai ter, eu sei que ele sente. Então, a gente já sabe que existe um sintoma inicial, provavelmente aquilo é uma crise focal. E aí a gente vai para o eletroencefalograma, que é o registro da atividade cerebral. Então, é muito importante, na investigação da epilepsia, a gente não consegue trabalhar com epilepsia sem o auxílio do eletro, porque o eletro, ele vai mostrar a atividade cerebral e ele vai mostrar a atividade epileptiforme, tanto a presença quanto a localização, e quanto a incidência também. Então, aqui a gente tem, em todo o eletro, em todas as áreas cerebrais que tem eletrodo, a gente tem atividade. Então, é uma atividade epileptiforme generalizada. Se eu tivesse só numa região, aí eu ia identificar no eletro, aí quem faz eletro sabe qual é aquela região, e eu ia dizer, tem uma alteração temporal, tem uma alteração frontal, é uma atividade focal, certo? Agora, lembrando que o eletro é um registro pequeno da atividade durante um período do dia. Então, o eletro de rotina é o quê? 40 minutos, 20 minutos, 30 minutos, depende do laboratório. E naquele período pode ser que a criança não desenvolva, não tenha aquela atividade epileptiforme. Então, eu até botei no meu Instagram essa semana, dizendo bem direitinho, eletro sozinho não dá diagnóstico e nem afasta o diagnóstico de epilepsia, por causa disso. Porque se ele vem alterado, uma pessoa nunca teve crise, não vai dizer que a pessoa tem epilepsia. E porque a pessoa está tendo crise e o eletro veio normal, não vai dizer que não é. Tá? Então, ele sozinho não vai definir tudo, mas ele vai ajudar a definir se a pessoa tem epilepsia e ajudar a investigar a localização, o tipo de atividade epileptiforme, o tipo de síndrome epilética, o tratamento se está funcionando, tá? Mas ele é um registro curto. O registro mais prolongado e mais armado é o registro do vídeo eletroencefalograma. Então, no vídeo eletroencefalograma, no vídeo EEG, o paciente cola os eletrodos com uma cola mais especial, porque aquilo vai demorar, e fica internado numa unidade e
a técnica é ficar lá vendo o eletro e o vídeo ao mesmo tempo. Então, qualquer coisa que ele tiver aqui, eu estou registrando aqui. Então, eu tenho registro tanto fora da crise quanto durante os eventos. Eu consigo identificar se aquele evento tem atividade ictal, tem atividade epileptiforme no eletro naquele momento. Mais ou menos assim, ó. Então, aqui é um paciente meu, eu estou cobrindo aqui, então aqui eu tenho o vídeo dele rolando, eu boto aqui para rolar, e aqui eu estou vendo o eletro dele, e aqui eu estou vendo ele. Então, quando ele tem, isso aqui foi uma crise que ele teve, tá lá o eletro dele, ele, teve uma crise aqui, ele caiu, e aqui no registro eu vi que ele teve uma onda lenta e a atividade cerebral dele se modificou completamente. Vi uma atividade que era normal, mas era a atividade de base dele, e ficou toda pequenininha. Então, tudo isso aqui, e que é difusa, eu consigo, me ajuda a classificar e me ajuda a identificar. Muitas vezes a gente não sabe, a mãe não tem os vídeos em casa, ninguém viu, a gente não sabe nem identificar. Então, esse paciente meu, por exemplo, é um paciente que tem uma síndrome atônica, que tem crises atônicas. Essa foi uma crise atônica seguida de uma crise tônica, porque você pode ter combinações, e ele tem uma síndrome de Lennox-Gastaut, e a gente definiu isso avaliando pelo vídeo EG, tá? Então, na investigação é muito importante que a gente tenha acesso a esses exames, principalmente o EG, né? Porque o vídeo EG nem todo mundo tem acesso, existem situações especiais que ele realmente vai ser imprescindível, mas na maioria das vezes a gente pode lançar mão de um EG de rotina. E os exames de neuroimagem, então se vai pedir tomografia ou ressonância, justamente a importância vocês já viram no começo da aula, para a gente ver aquelas lesões que podem ser encontradas e justificar. Então, terminando já. E ainda investigando, eu falei das estruturais e falei das genéticas, a gente tem os testes genéticos, né? Os mais comuns que a gente usa para a epilepsia são realmente o sequenciamento dos genes, seja um painel multigênico, seja multigênico, seja o próprio exoma, tá? Mas existem síndromes, e aqui a gente vai falar exatamente isso que vocês falaram. Existem casos em que a gente tem dismorfias, né, que são essas alterações genéticas, implantação baixa de orelha, hipertelorismo, fenda palpebral, fenda oblíqua, enfim, várias dismorfias que podem sugerir uma etiologia genética, e muitas vezes a gente tem associado deficiência intelectual, epilepsia, transtorno do espectro autista, que é o autismo sindrômico. Nesses casos, com certeza ser genético, e a gente precisa investigar. E aí, muitas vezes, eles não são alteração por mutações, por variantes. Então, se você fizer o sequenciamento do gene, você não identifica. Aí você tem que fazer uma técnica que veja o número de cópias, como são os arrays, o CGH arrays, o NP array, que são técnicas que vão ver o número de cópias. Então, quando você tem, por exemplo, no caso da síndrome, né, que a gente tem, eu estava vendo aqui, tive que ver qual é a principal mecanismo genético, né, do Movato isso. E são deleções, né, deleções e não sei se tem duplicações, também são deleções. Então, se você faz, o que é uma deleção? A gente tem as duas cópias, né? A gente tem todo o gene nosso, a gente herda do pai e herda da mãe. Se você tiver um gene faltando, a gente chama isso de deleção. Se o outro gene estiver presente e estiver normal, e você fizer um sequenciamento, você não identifica isso. Então, você tem que fazer uma técnica que identifique se existe uma deleção, dependendo do tamanho da deleção. Pode ser que no sequenciamento, se for uma deleção pequena de um gene, de uma parte do gene, você consiga. Mas se for do gene todo, de uma parte do que a gente chama de microdeleções, que envolve, às vezes, mais de um gene, uma região do cromossomo que tem um envolvimento de mais de um gene, você não vai identificar no sequenciamento, você precisa de uma técnica de análise de cópia. Então, você precisa ver isso também. Então, quando a gente faz uma análise, a gente tem que ver isso. E quando a gente tem epilepsia, dismorfia, deficiência intelectual e autismo, é comum, não é obrigado, mas é comum que possa haver uma dessas alterações de vários genes juntos. Por isso que a gente acaba fazendo essas técnicas de contagem de cópias, tá?
Mas existem aqueles casos em que o gene, ele é responsável por uma proteína importante, né? Como é o caso da síndrome de Mowatt-Wilson. É um gene que ele está na formação de vários tecidos, vários sistemas. Ele é como se fosse um gene maestro de outros genes, certo? Então, ele ajuda nesse crescimento, no desenvolvimento de vários tecidos. Então, ele é um gene importante, certo? Então, é uma doença importante. Por isso que a gente tem vários sintomas e a epilepsia, como vocês viram, tem que desenvolver tudo certinho para poder não ter crise. Então, se não desenvolve, se tem algum probleminha, a epilepsia vai fazer parte, tá? O tratamento da epilepsia é com medicações anticrise, esse é o primeiro tratamento, e a indicação de cada remédio depende do tipo de crise, por isso que é importante a gente ter essa coisa na mão, tipo de crise, que é o que vai direcionar a escolha da medicação, e a gente tem, graças a Deus, hoje, várias opções aí de medicação, tanto para crises focais, como para os vários tipos de crises generalizadas, então, é uma medicação, é uma doença que você vai usar a medicação. A vida toda, doutora Dulce, depende da síndrome. Então, existem síndromes, principalmente na infância e na adolescência, que são autolimitadas, que a gente não vai precisar da medicação a vida toda, que ele vai tomar durante um período, mas existem síndromes, existem epilepsias que vai tomar a vida toda. Algumas vão ter controle, então vai ser como quem tem pressão alta ou diabetes, vai tomar seu remedinho e controlar. E outras que, mesmo usando a medicação, elas vão evoluir com difícil controle. Então, tem paciente que usa 2, 3 medicações e mesmo assim tem crises, tá? São as epilepsias que a gente chama fármaco-resistentes. E aí existem outras modalidades de tratamento. O tratamento cirúrgico não é, chegou aqui e tirou um pedaço do cérebro, não é assim. Então, quando tem uma suspeita de que possa haver uma indicação cirúrgica, o paciente ele vai passar por uma avaliação por vídeo EG prolongada. Às vezes essa avaliação, essa foto do meio é uma avaliação invasiva, então eletrodos são implantados dentro do cérebro, porque muitas vezes a gente investiga e não encontra a região, você não vai sair tirando de qualquer jeito. Então faz toda uma investigação para depois fazer essa cirurgia. Essa cirurgia é feita com um aparelho especial que é o neuronavegador, então isso aqui é um microscópio, ele está vendo isso aqui na tela, então é uma cirurgia muito minuciosa, muito pequena, às vezes é uma lesão muito pequena que está causando uma epilepsia muito grave, então às vezes você tem uma lesão mais extensa que nem causa uma epilepsia tão grave como lesões pequenas, então vai depender muito daquela rede, se é uma rede muito ativa, se ela dá muita descarga, certo? Então, o tratamento cirúrgico, ele é possível em alguns casos, dependendo da lesão, da localização da lesão, se ela é responsável por crise, e tudo isso é feito por uma indicação através de uma avaliação bem detalhada num centro especializado. Existem dietas, a dieta cetogênica é a mais comumente usada. Então, o que seria a dieta cetogênica? Se vocês forem lembrar da pirâmide alimentar, os óleos, as gorduras, eles estão no topo, ou seja, a gente vai comer pouquinho, a gente come mais carboidratos, frutas e verduras, proteínas e um pouquinho de óleo e um pouquinho de gordura. Na dieta cetogênica, a gente faz uma inversão dessa pirâmide. Então, na base vão ficar as gorduras, e aí, claro, você tem que escolher gorduras que sejam saudáveis para melhorar, né? E no caso das crianças, a gente tem fórmulas já industrializadas com todos os cálculos dessas porções, porque a gente vai ter 70% ou mais de gordura, 25% ou menos de proteínas e bem pouquinho de carboidrato. Então, isso faz com que o nosso cérebro, porque o combustível do cérebro é a glicose. Então, por isso que a pessoa não pode ter hipoglicemia que desmaia, por isso o nosso cérebro ele não fica muito tempo, ele não fica mais de 5 minutos sem glicose que ele sofre, e tem perda e morte neuronal. Mas quando você faz a dieta cetogênica, você faz com que o cérebro se modifique e modifique o seu metabolismo a ponto de utilizar os corpos cetônicos, que são
os metabólitos da gordura, do metabolismo das gorduras, e menos a glicose. E aí isso começa a funcionar como um efeito anticrises e ajuda nas epilepsias, e em algumas delas é tratamento mesmo, dependendo do distúrbio metabólico. Também existe a neuromodulação com o estimulador do nervo vago, que é uma bateriazinha, um implantezinho que se coloca aqui no tórax e que é ligado a um eletrodo. Isso aqui não abre a cabeça para colocar, você põe aqui no pescoço. E aí esse eletrodo, ele fica soltando umas descargas para o cérebro, tentando se sobrepor às descargas, grosseiramente, se sobrepor às descargas epiléticas lá, mais ou menos como um marca-passo, para que haja o controle das crises dessa atividade. E existem cirurgias paliativas, como a, por exemplo, calosotomia. Lembra daquelas crises que eu eu falei para vocês, as crises de queda que o paciente, principalmente com Lennox, cai, se arrebenta todinho? Então, às vezes, há uma cirurgia para evitar aquelas crises, que é a cirurgia de calosotomia. Então, são crises generalizadas, você não tem uma lesão para tirar, mas o paciente é grave demais, e nenhuma daquelas outras estratégias funcionou. Aí o médico vem aqui a gente tem os dois hemisférios cerebrais. E o que liga um hemisfério ao outro, que segura ele, são junções de fibras. A principal é essa aqui, que é o corpo caloso. Aí ele vem aqui, corta aqui no meio, então os hemisférios ficam soltos, né? Existe, né, um prejuízo cognitivo, mas pelo menos as crises de queda a gente tem um controle e isso diminui pelo menos o risco de vida para esses pacientes, né? Então são tratamentos dramáticos, em situações, realmente tratamento heróico, em situações dramáticas, e na prática a gente enfrenta muito essas situações. Então, prevenção das crises, vocês pediram, só mais 5 minutinhos. Evitar os gatilhos, tá, gente? Privação de sono, jejum, pode ser gatilho de crise para qualquer tipo de epilepsia. Existem alguns gatilhos específicos para alguns tipos, mas não comer, não dormir direito, qualquer pessoa com epilepsia pode piorar por conta disso, tá? Fotoestimulação, então luz piscando, videogame, boate, balada. Então, os adolescentes, os adultos jovens podem ter epilepsias que tenham fotossensibilidade e podem ter crises nessas situações. Cansaço, a fadiga, a hiperventilação, principalmente em quem tem crise de ausência. Então, quem tem crise de ausência tem que controlar para poder fazer atividade física melhor, né? E qualquer outro que a pessoa conheça já como seu próprio fator de gatilho precisa ser evitado. Uma boa saúde, então, infecções, distúrbios metabólicos, febre, todos esses podem deflagrar crises. Então, tentar ter uma boa qualidade de saúde, sono, alimentação, o exercício físico regulado e programado, tá? Nunca interromper a medicação sem orientação médica, então a interrupção deve ser programada pelo médico. E avaliar efeito de qualquer outra medicação que você for usar. Então, às vezes, sei lá, uma mocinha precisa usar anticoncepcional, ou é uma pessoa que está precisando usar um antibiótico. Aí, geralmente pergunta, doutora, pode usar? A maioria das medicações pode, e algumas delas talvez possa precisar fazer um ajuste, porque se o paciente se tiver uma diminuição do limite sérico, né, do nível sérico, o paciente pode ter crise, então a gente precisa ajustar. A prevenção da epilepsia é tentar evitar as causas, principalmente adquiridas, né? A gente não pode evitar o genético, mas a gente pode dar uma boa assistência pré-natal. No caso dos adultos, prevenir doenças cerebrovasculares, neuroinfecções, segurança no trânsito, né? Que uma das causas de mortes e de sequelas neurológicas são os TCEs. E aconselhamento genético para as próximas gerações de pacientes que tenham um distúrbio herdado, né? Que muitas vezes o distúrbio é de novo, acontece no próprio paciente, mas não tem na família. E aí a gente às vezes precisa definir isso para dizer aos pais e tranquilizar, não tem risco de recorrência, ou o risco de recorrência é baixo, para que haja uma prole bem planejada e programada. Era isso que eu queria falar para vocês. Espero que tenha contemplado, mas a gente agora vai tirar dúvidas. Eu acho que o que não foi falado, a gente pode falar agora um pouquinho. Ok. Alguém tem alguma dúvida? Quer colocar no chat ou levantar a mão?
Por enquanto ninguém, então vou fazer uma minha pergunta. Doutora, minha filha tem epilepsia refratária grave. Como você comentou ali por último, já é uma criança mais para o paliativo. A gente fez agora recentemente uma calosotomia posterior e ela vem piorando mesmo assim, das crises convulsivas. Ela tem crise de drop ataque, crise de ausência, enfim, já fizemos tudo e mais um pouquinho. A minha pergunta é: você já paliativou alguma criança por conta da epilepsia? E como é que fica assim o médico? Porque quando você vai paliativar uma criança, né, sempre dá aquela impressão, você está desistindo do tratamento. Não é bem isso, né? E essa está sendo a nossa bater de frente com os médicos, sabe? Mas estamos chegando num ponto de chega de intervenção, sabe? A gente está querendo mais aproveitar o tempo que a gente tem com ela, sabe? Uhum. Certo. Essa paliação que você está falando não é cirurgia paliativa, eu não estou entendendo. Você não vai fazer mais procedimento cirúrgico. Nem Ela tem nada queda? muito mais invasivo no tratamento dela, sabe? Ela tem múltiplos internamentos e a gente já está bem cansada. Faz imunoglobulina em dose super alta, medicações em dose alta, volta e meia tem que fazer pulsoterapia, e a gente não está vendo melhor, assim, até onde a gente tem que ir para esse tratamento de epilepsia, sabe? A gente não Ela tá, tem estimulador vagal? tem, dose alta também. A última coisa seria realmente ampliar a calosotomia. Ela tem crise de queda, você falou. Crise de queda, crise de Imagina. ausência, crise generalizada, né? O eletroencefalo dela é muito ruim, assim, não tem como nem identificar se tem foco. Veja, a gente chega num ponto, na epilepsia fármaco-resistente, a gente chega num ponto de equilíbrio para aquela pessoa. Então, todo mundo tem um objetivo. Tem pessoas que o objetivo é zerar crises. Tem pessoas que a gente sabe que não vai zerar. Deixa eu só botar aqui para não. Tem pessoas que a gente sabe que não vai zerar as crises. Opa. Mas a gente tem um objetivo, que é a qualidade de vida. Então, assim, tem paciente minha que tinha 40 crises por dia e hoje tem, sei lá, 3 crises por semana. É diferente de 40 crises por dia. Sim, Eu não vou conseguir zerar. Eu sei que eu não vou conseguir zerar. O que é que a gente tem que ter cuidado? Quais são as coisas que mais nos preocupam? São as crises de queda, assim, do ponto de vista de risco de vida. Crise de queda, as crises tônico-clônicas generalizadas e as crises noturnas, principalmente as tônico-clônicas generalizadas ou clônicas generalizadas prolongadas, que podem aumentar o risco de SUDEP, que é o morte súbita. Essas são as coisas que a gente, assim, vai até onde dá. certo. Que a gente vai até realmente, né, a gente vai, insiste, insiste. Outras crises, a gente vai deixando, porque assim, veja, uma paciente, uma criança que tenha muitas crises, que tome 2, 3 medicações, que já esteja com VNS, como a gente às vezes fala, né, tem sua filha faz também, já tem um comprometimento cognitivo, que assim, não adianta a gente também ficar, né, não, a gente tem que levar tudo numa balança. Então, por exemplo, uma calosotomia. Uma calosotomia é uma coisa invasiva. Eu tenho uma criança que tem um déficit cognitivo já e que está tendo crise de queda o tempo todo. Eu indico ou não indico? Claro que a gente vai ter que ver, crise de queda, quanto que tem de crise de queda, como que é. Então, por exemplo, eu tenho um paciente, esse meu paciente que eu mostrei a vocês é um paciente cadeirante, ele não se levanta da cadeira. Ele é um autista severo, nível 3, tem aquelas crises, mas ele não se machuca, porque ele não sai da cadeira de rodas, né? E a mãe disse a mim, eu não quero mexer. Bom,
ele não deambula, ele não anda, ele é dependente para ela, ele tem lá as crises dela que duram 3 segundos, 4 segundos e volta. Beleza? Ok. Agora, eu tenho crianças que deambulam. Eu tenho crianças que vão para uma escola, mesmo com todas as dificuldades e tudo, tem uma vida mais funcional. E essa criança cai. Esse Quebra menino cai, sim, dente. né? Tem comprometimento cognitivo. Vai piorar um pouco, mas. Então, depende muito do caso. Por exemplo, não sei se vocês conhecem encefalite de Rasmussen. Encefalite de Rasmussen é uma epilepsia parcial contínua. A criança tem crise direto, 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 direto. E aí a família é muito difícil para quem tinha um filho normal e saudável, o menino começar com crise e daqui a pouco você vê que não passa e faz imunoglobulina, pulsoterapia interna e faz um monte de remédio e toma e não para, não para. Daqui a pouco começa com a disfunção, com uma perda de função. Então, o que é que a gente vai fazer? Vai investir? Olha, se você continuar, ele vai perder a função na mão, fazendo ou não fazendo a cirurgia. Então, vamos fazer a cirurgia. Nós vamos perder a mão, mas nós vamos ter outro cérebro, nós vamos ter outro lado do cérebro. É uma criança, a gente vai ter uma plasticidade cerebral que vai recuperar, muitas vezes recupera. Eu já tive paciente que recuperou a perna completamente, ficou só realmente com o braço, e que continuou desenvolvendo. Às vezes fica com deficiência intelectual, obviamente, mas muito diferente. Então, tem que pesar caso a caso. Eu não sei qual é a funcionalidade, né, da tua menina, mas, assim, o que é que pode ser feito a mais que você diga assim, será que vale a pena ou não? É realmente ampliar a calosotomia para evitar as crises de queda. Vale a pena? Essa não é uma resposta médica, essa é uma resposta em conjunto, tá? Por quê? Porque um médico pode achar que pode, um outro pode achar. Isso não é uma coisa, isso não é resposta, a menos que tenha risco de vida para a criança. Então, se é uma criança que deambula, se é uma criança que fica só em algum minuto do dia, sozinha, em um momento desse, ela pode cair e se machucar gravemente. Então, ela corre risco. Aí tem medicação só médica. Mas, se não, se é uma coisa subjetiva, não é uma decisão apenas do médico. A família tem que participar dessa decisão e dizer até onde ela se prepara para continuar, tá? Deixa Acho eu que a ver. Tami pediu por primeiro. A Tami pode É, perguntar. pode falar, Tami. Ih, acho que ela. Teu áudio. O seu microfone, né? Não tá ativando? Será que você consegue, Juliana? Apareceu? Mas se você quiser, você pode, se não for muito Escreve, grande, a Tami. pergunta, escreve. Aí eu respondo primeiro a sua e depois eu vou para A as Juliana outras. está perguntando se na puberdade as crises pioram. Podem piorar por questões hormonais, principalmente as meninas, né? Porque o estrogênio, ele pode ter. é, a gente vê muito isso em adolescente e em mulher adulta que tem uma piora do ciclo menstrual, né? Durante o período da menstruação, ela pode ter, logo nos primeiros dias antes, ela pode ter. é, então, isso pode acontecer, principalmente nas meninas, né? Crises de ausência. Podemos ver se melhora. Pode se adaptar com o tempo, mas algumas podem acontecer isso que eu falei. Elas podem ter períodos de maior. No período menstrual, elas têm uma maior frequência de crise. Às vezes, o que a gente faz é ajustar um pouquinho o benzodiazepina com alguma medicação naquele período para diminuir e depois voltar ao normal. Então, isso depende, vai muito, depende do tipo de epilepsia, depende da síndrome epilética, depende da criança, depende da pessoa, mas de uma forma geral, pode haver isso, E esse. os anticonvulsivos, eles batem de frente com com esses medicamentos de hormônio para cortar a menstruação e tudo?
com os anticoncepcionais, Isso, os anticoncepcionais podem diminuir o nível sérico, eles podem competir, tanto pelas proteínas, principalmente pelas proteínas plasmáticas, que são as que carregam as medicações até o sítio de ação. Então, pode haver uma diminuição da função, né? E isso pode precisar de um ajuste, sim. Então, a gente pode precisar fazer um ajustezinho na dose, para quem faz uso de anticoncepcional oral. Para quem tem durante a menstruação, aí é o que eu estou falando, você pode dar um aumento, às vezes a gente faz um aumentozinho da dose naquele período A menstrual. Rovana está Tami, perguntando. conseguiu? A Rovana está Oi? perguntando se as crises de ausência podemos ver na ressonância. Como saber se os espasmos no sono são crises convulsivas? Então, vamos lá, se organizando. Não, as crises de ausência não vê na ressonância. Na ressonância você não vê crise nenhuma. Na ressonância você só vai ver lesão estrutural. E suspeitar, né, que aquela lesão possa ser a causa de crises. As crises de ausência são crises generalizadas. Então, né, normalmente elas não estão no contexto de uma lesão. Elas são crises de desligamento em que você vê no eletro uma atividade generalizada. E a maioria é genética. Tá? Existem as benignas, né, as autolimitadas, que têm potencial genético, mas que não é um gene específico. E existem algumas que são no curso de síndrome de Lennox-Gastaut, síndrome de Duze, ausência mioclônica, essas podem ter alguma alteração genética bem mais definida. Mas elas são vistas em exames de eletro ou de vídeo EG, que vê a clínica e vê a atividade no eletro. A ressonância, ela serve para investigar a causa da epilepsia, não o tipo de crise. Então, se existe uma suspeita de crise de ausência, o ideal é fazer um vídeo EG, que você vai filmar o evento e filmar o eletro lá na hora e identificar isso. Como saber se os espasmos no sono são crises convulsivas? O eletro e, se possível, um exame do sono, uma polissonografia ou um vídeo EG, principalmente o vídeo EG. Por quê? Porque na hora que ele fizer o movimento, você vê lá se é epilético ou não. Agora, a grande maioria das vezes, quando você só tem no sono, principalmente na fase de pegando no sono ou saindo, são mioclonias do sono, não são epiléticas. Conseguiu, Tami? Oi, gente, boa noite. Desculpe, estava com problemas técnicos aqui. Boa noite a todas aí, as mães, as meninas e a doutora. No meu caso aqui, eu tenho uma dúvida até com o que foi apresentado, me veio esse questionamento durante a apresentação. A minha menina Pérola, ela tem 2 aninhos e nós descobrimos a síndrome com 1 ano e 11, mas desde a gestação a gente já sabia de malformações que ela teria, né? Então, falando da parte neurológica, né, porque ela tem a cardiopata, enfim, renal, mas falando da parte neurológica dela, ela tem microcefalia, né? Ela nasceu com colpocefalia na parte frontal e occipital, e ela tem a genesia do corpo caloso. Numa das cirurgias que ela teve do coração, ela teve uma parada cardíaca e respiratória que levou um AVC e teve mais lesão cerebral, né? Só que ela, até hoje, ela não teve nenhuma crise típica que eu pudesse observar, a gente desconfia por causa dos distúrbios do sono dela, né? Mas aí, como a senhora comentou que uma das possibilidades de tratamento cirúrgico seria retirar o corpo caloso, no caso da Pérola, ela já nasceu com a genesia do corpo caloso. Será que, de certa forma, indiretamente, isso está protegendo ela dessas crises com tantas alterações cerebrais que ela tem? Ela tem uma predisposição enorme, né? Mais a genética. Então, de repente, por ela ter já essa genesia do corpo caloso, né, já nasceu com a genesia do corpo caloso, não foi cirúrgico, será que de certa forma isso não há uma certa proteção ou não, nada a ver? Não, interessante a sua pergunta assim. Veja, a calosotomia não trata todos os tipos de crise. Ela evita uma disseminação das crises generalizadas, principalmente, isso tem efeito principalmente nessas crises generalizadas bilaterais. E aí nas crises motoras, então nas crises atônicas, que são crises de queda, né, também nas crises tônicas pode ter um efeito. Então,
Pode ser que ela não desenvolva esse tipo de crise. Mesmo se ela desenvolver uma epilepsia, pode ser que ela não desenvolva esse tipo de crise. Mas não vai impedir dela desenvolver a crise epilética em si, caso as lesões, seja porque aí ela tem no caso dela, ela tem uma conjunção de fatores. Ela tem a síndrome e ela teve a hipóxia, né? A hipóxia cerebral, por conta do AVC, por conta da parada, que aí levou esse sofrimento cerebral secundário. Então, nesse caso, os focos, a atividade cerebral pode estar presente, ela precisa avaliar. E aí, o que você vê durante o sono, realmente, teria que fazer uma avaliação melhor. Então, ela tem indicação de fazer um vídeo EEG, talvez até mais prolongado, mais de 24 horas, fazer um vídeo de 2, 3 dias, para ver várias noites de sono dela, para definir bem se isso é crise. Mas, pela ausência do corpo caloso, pode ser que ela não chegue a ter crises bilaterais, né? Não tenha essas crises mais motoras difusas, principalmente essas mais mórbidas. Protegeria ela disso. Essa pergunta da Tami, eu acho que até esses tempos atrás outra mãe perguntou mais ou menos a mesma coisa. Uma das características da síndrome é ou hipoplasia ou agenesia do corpo caloso. E isso foi alguma coisa que a gente notou, sabe? Algumas crianças que nasceram sem o corpo caloso ainda, né, não desenvolveram, não tiveram nenhuma crise convulsiva. E eu acho que linkou com a pergunta dela mesmo. Depois, acho que era a dúvida de outras mães também. E veja, o corpo caloso, ele é um feixe de fibras, né? Aqueles axônios, né, dos neurônios se juntando, mas ele não tem o corpo do neurônio. O corpo do neurônio fica lá no córtex, que é quem sofre, que é quem dá a descarga. Então, não ter ele ajuda a não propagar, E é né? generalizado. Então talvez eles não tenham tantas essas crises. E claro, né, uma rede que não está se formando, que não espalha, pode ser que fique mais localizado, dê sintomas Focal. sutis, até que as crianças nem saibam dizer, que às vezes nem é tanto. Você vai ver crise motora, né? Crise focal ou generalizada motora, você vai ver, mas uma crise sensitiva, sensorial, numa criança que não souber dizer, você não vai saber, a menos que você vá investigar, né? Que é aquilo que eu falei. Às vezes é uma sensitiva, a criança tem uma coisa diferente, né? E aí a criança não vai dizer. Então, nesse caso, você poderia investigar isso. Agora sim, se você não está vendo, se não tem uma clínica, se não tem uma coisa, é porque não tem uma repercussão importante para ela. Você não está vendo um aumento de frequência cardíaca, uma cianose, uma palidez, um fenômeno motor, uma alteração comportamental. Então, se eventualmente ele tiver alguma coisa que seja, com certeza, alguma coisa muito benigna, crise muito rápida, muito localizada, que não está repercutindo, né? E ninguém nem identificou ainda. Alguém mais tem alguma pergunta? Eu tenho uma dúvida, posso? Eu não consegui me Pode. inscrever no site, eu tô com um probleminha técnico aqui. Doutora, na verdade, depois de uma crise, necessariamente sempre vai ter um dano ou uma perda, assim, do cognitivo? Não. As Não. crises, não. As crises, na maioria das vezes, elas são rápidas, autolimitadas, dão uma lentificação cognitiva ali na hora, de poucos minutos, e passa. Quando que a gente realmente tem problema, né, de perda? No estado de mal epilético, que é quando o paciente não sai da crise, aquela crise que você leva para o hospital, e que muitas vezes, no estado de mal de difícil controle, então, às vezes, chega no hospital, faz uma medicação, duas, três, faz várias para poder ter certeza, para poder sair. Aí, nesse caso, a, a crise pode trazer posteriormente algum dano. E quando você tem o que a gente chama de cefalopatia epilética, que é quando você tem muitas, assim, você tem um quadro de epilepsia, que a presença de crises é muito, muito frequente, que o eletro é alterado o tempo todo. Então, síndrome de Lennox-Gastaut, síndrome de West, síndrome de Duse, síndrome de Dravet, todas essas são epilepsias, encefalopatias epiléticas. Aí essas levam à perda cognitiva. Mas uma crise ou essas crises autolimitadas não tem, não. Perda, não. Ah, Tem tá uma bom. pergunta aqui que é sobre anticoncepcional por injeção, né?
Na verdade, os orais é que tem mais essa Interação. questão de interação, né? Mas, de uma forma geral, sempre que for fazer a anticoncepção na paciente com epilepsia, é importante fazer essa avaliação, nível sério que tudo, para, às vezes, precisar fazer ajuste. Então, é importante a comunicação do ginecologista com o neurologista. O da Gigi, ela tá tomando injeção, né, de 3 em 3 meses, até que controlou, conseguiu, aumentou a dose, depois diminuiu a dose, agora acertou e tá tudo bem. Segurando. É exatamente isso, é um ajustezinho, um equilíbrio, uma balançazinha que você vai fazendo aqui, fazendo ali, né? Porque tem o dia a dia, tem a vida, tem as coisas e isso interfere. Então, você vai Que a fazer gente um fica ajuste. feliz, né? A neuro fala, não, vamos diminuir a dose. Daí a gente consegue fazer o desmame. Quando vai desmamar, Sobe. volta com a corda toda, né? É, porque é um equilíbrio tão fino, né? Às vezes é uma É. besteirinha e descompensa, aí não vale a pena, aí você volta, enfim. É melhor tomar no remédio mesmo, né? Fica ótimo. É. A Gigi, ela não tem o corpo caloso e ela teve já todas as crises possíveis. Ela teve crise de queda também? Teve também. Pois é isso aí. Ela pode estar protegida dessa crise de queda, mas ela não está 100%. A gente não pode garantir que, né? Assim como a gente não pode garantir que todo menino que vai fazer calosotomia fique livre, né? Se fosse assim tão exato, era muito, muito mais fácil. Mas cada um responde de um jeito, até porque não tem o corpo caloso, mas existem outras vias que eles acabam espalhando, né? O cérebro vai se readaptando, enfim. Então, é normal. O padrão das crises mudarem ao longo da vida é normal? Tem alguma causa? Tem. Tem o amadurecimento cerebral. Então, por exemplo, um recém-nascido. Não tem como um recém-nascido fazer uma crise tônico-clônica generalizada, por exemplo, porque o cérebro dele não está completamente mielinizado. Lembra da forma do neurônio que eu mostrei, que ele tem um rabinho, que se comunica com os outros? Aquele axônio, que são as fibras nervosas, na verdade, as fibras nervosas são esses prolongamentos dos neurônios. E eles têm uma camadazinha que é como se fosse um isolante, que é chamado mielina. Aquilo não nasce completo, aquilo vai se formando. E é aquilo que vai fazendo a gente amadurecer. Então, a formação, o cérebro, ele nasce formado, mas o desenvolvimento, a mielinização e a formação dessas sinapses, dessas redes neuronais, elas vão ocorrendo com o desenvolvimento. Elas são muito aceleradas nesses primeiros 2 anos de vida, que eu expliquei para vocês, por isso que eles mudam tanto. E depois elas vão diminuindo a velocidade, mas continuam em desenvolvimento. Então, uma coisa que causa crise no recém-nascido vai se manifestar de um jeito e numa criança mais velha de outro, até chegar a um padrão de adulto. Então, as crises vão se modificando porque o cérebro vai se modificando, vai se tornando um padrão mais maduro. Então, não tem um comportamento motor, por exemplo, igual no recém-nascido, numa criança de 4, 5 anos, porque no recém-nascido não dá para fazer nenhuma crise generalizada, porque o cérebro, ele ainda não está todo conectado, porque ele não está todo mielinizado, não tem todas as redes prontas. Então, a gente tem crises focais, multifocais, enquanto que numa criança maior já tem um padrão mais parecido com o de adulto, então tem uma crise parecida com as de adulto também. A Rovana está pedindo para você dar sua opinião sobre o CBD. Certo. O CBD, o canabidiol, né, assim, puro, que é o que a gente tem as evidências para uso, ele é mais uma opção, né? Eu não falei aqui porque, enfim, ele hoje é tratado como uma medicação. A gente já está encarando como uma medicação. Não Assim é uma como medicação. funciona umas para uns, não funciona para outros, né? Porque ele não é uma medicação de primeira escolha, ele não é primariamente uma droga anticrises, né? Ele ajuda como coadjuvante, sozinho ele não age. Então, quando eu tenho um paciente que eu começo um valproato, uma carbamazepina, um oxcarbo, um topiramato, isso é uma coisa. Eu não vou começar um canabidiol.
né? Então, o canabidiol, ele é usado, e eu não uso só nas três condições, né? Complexo esclerose tuberosa, Lennox e Dravet, não só uso nessas, eu uso quando é uma epilepsia farmacoresistente. Então, já tentei várias outras medicações de primeira escolha, de tradicionais. Não tive resultado, eu digo à mãe, vamos tentar canabidiol? A gente tem algumas respostas boas, mesmo fora dessas indicações. Mas é mais uma opção. Não é milagroso, não é garantido, tá? Mas é mais uma opção. E é uma opção, às vezes, realmente boa. Eu tenho pacientes com Dravet, com síndrome de Dravet, que responderam dramaticamente. E eu tenho pacientes que não responderam. Eu tenho pacientes que pioraram. Então, não é uma coisa milagrosa, e não é só indicar ou usar. Tem pacientes que realmente se beneficiam e tem outros pacientes que não se beneficiam. E aí, por quê? Bom, a gente vai estar sendo Cada um é um. estudado, a gente vai avaliar. Agora, é uma opção, é uma opção. Eu indico, eu indico. Agora, eu indico, veja, eu sou médica, eu não sou farmacêutica. E então, quando a gente vê muitas dessas preparações caseiras, manipuladas ou assim, porque as associações, elas são muito importantes para regular, para tentar a liberação da medicação, para dar um ajuste à família. Mas nem toda associação tem uma capacidade industrial para purificar a planta de um grau de pureza que a gente não tem os outros canabinoides, tá? E a gente está com criança pequena. Então, eu tenho receio de usar numa criança pequena um canabidiol que eu não conheça. Quem é que é responsável no país por regular medicamento? Anvisa. A Anvisa. Então, eu vou no que é liberado pela Anvisa. Eu olho lá, tá na lista da Anvisa, a Anvisa registrou, permitiu, então eu prescrevo. Não está, eu digo à mãe, olha, eu vou lhe indicar e vou lhe dar 3 opções, 4 opções para você escolher, e você escolhe uma dessas, porque são as que eu sei que foram fiscalizadas pelo órgão competente. Eu não tenho como garantir, como saber. E aí que eu faço dessa forma. Ah, Tem doutora, mais alguma pergunta? não, só tem uma pergunta que veio do Instagram. Uma mãe pergunta assim, que o filho dela tem 3 anos, nunca teve nenhuma crise, mas que, como é característica da síndrome, né, ter a epilepsia, se necessariamente isso desenvolva depois dos 3 anos, para ela já ficar um pouco preparada, né? Veja, o que acontece? Não existe um quadro típico para a síndrome, né, de Mowat-Wilson, não existe um quadro típico. A gente vê que eles descrevem a epilepsia como presente. Aqui você viu, tem crianças que controlaram, tem crianças que têm epilepsia de difícil controle, tem crianças com epilepsia muito, porque ela é variada. Toda vez, veja, é um caso genético, a gente já viu, eu expliquei mais ou menos o gênio que é. Toda vez que a gente tem uma alteração genética, você tem uma perda na produção da proteína, que não é, na maioria das vezes, né? Não é de 100%. Então, a proteína, quando a gente está sem defeito genético, a gente geralmente produz uma proteína, sei lá, mais de 90% da proteína produz e consegue exercer sua função no organismo normal. Quando você tem um defeito genético, aí vai depender da quantidade residual de proteína. Então, consegue reproduzir uma proteína em tanto, sei lá, 30%, 10%, vai depender. Então, isso no organismo, ele tem efeitos individuais, né? Por isso que as pessoas, às vezes, têm um quadro clínico típico, mas têm respostas diferentes. E, nesse caso, não tem um quadro típico. Existem várias descrições de crises, mas não tem um tipo de crise específico, não tem um tipo de evolução específico. Então, não dá para a gente saber. Agora, de um modo geral, quanto mais precoce começa uma epilepsia, a gente tende a achar que vai ser um pouquinho mais difícil de cuidar do que quanto mais tardio, né?
Porque se começou mais precoce, é porque tem uma repercussão maior. Se demorou mais, às vezes tem uma crise ou outra crise, quando está mais velho, mas responde melhor. Mas isso também não é regra, porque eu tenho um paciente que desenvolve mais cedo e controla, e paciente que desenvolve depois e desenvolve uma epilepsia de difícil controle. Opa, eu não tenho uma resposta para isso. É a Síria aqui me fazendo companhia. E acho que linkando a Então, essa outra pergunta da Marília, a Juliana perguntou se conforme a criança vai ficando maior, daí as crises convulsivas podem diminuir. pois então, é isso, é exatamente isso que eu estou respondendo. É meio imprevisível nesse caso. Existem casos que a gente consegue dizer como é que evolui a maioria dos casos, mas aqui a gente tem uma síndrome rara, que tem uma epilepsia com fenótipo variável, então não se manifesta exatamente igual em todos os pacientes. Então a gente ainda não tem um padrão de epilepsia para todos os pacientes, para todos, né? A tendência, como eu expliquei, a tendência normalmente é que com o passar do tempo, as epilepsias que começaram mais precoces, se não controlaram, se controlaram, a tendência é realmente ter uma evolução mais benigna, ela ir controlando ao longo do tempo. Tem epilepsia que não controla, né? Tem epilepsia que piora. Então, depende de cada paciente. Não dá para a gente dar uma certeza nesse caso. Ok. Mais alguma pergunta? Acho que não, acho que foi só isso mesmo, né? Bom bate-papo, né? Eu acho que esclareceu bem. Mas E ali ela colocou mais sempre com medicamento. Provavelmente, eu acho que se é o que a doutora já falou, é que se a criança permaneceu a primeira infância até a adolescência tomando medicação, mesmo que controle, eu acho que às vezes é até arriscado tirar a medicação, lógico, com supervisão dos médicos, né? A gente só vai tirar a medicação realmente quando você tem certeza que houve controle das crises. Então, bom, existe a partir de 2 anos uma possibilidade menor de recorrência de crise, dependendo do tipo da etiologia. Se você tem uma etiologia que leva para a predisposição da epilepsia, que é uma etiologia que não vai desaparecer, é provável que o tratamento seja por toda a vida, mesmo com controle. E aí, assim, Mesmo sem aí é crise como a gente está aparecendo. falando. Às vezes o controle é tão assim, fino que a gente tem medo de, né? Aí vai deixando, vai deixando. A neuro da Gigi falou que é 3 anos sem crise. 3 anos sem crise, na maioria das vezes, mas vai depender. Bom, claro que ela está acompanhando, né? Eu estou falando de forma geral. Mas se você tem uma etiologia esclarecida, se você não tiver Porque, como eu expliquei, a epilepsia se manifesta diferente em crianças de diferente forma. Então, tem uma que a gente sabe não teve controle, não vai tirar. Tem outra que teve uma crise ou 2 crises, não teve mais, a gente fica muito tentada a tentar retirar a medicação, Ou né? diminuir, Doutora, pelo mas ela menos, né? fala isso para ficar feliz, né? Aí Pois nunca chegou nos 3 anos. Pois é, eu tendo a usar hoje os 5 anos, porque depois de 48 meses, depois de 4 anos, a gente tem uma redução de mais de 90% de chance de não ter mais, a gente fica em torno de 6% de chance de voltar a ter crise. Então, é uma chance muito baixa. Aí eu tendo a manter mais tempo. Então, hoje, dependendo da crise, dependendo do tipo de epilepsia, dependendo da etiologia, eu demoro um pouquinho mais para tentar desmamar por conta disso. Eu acho que é isso, doutora. Acho que a gente ficou muito, muito, muito empolgada, muito feliz e acho que esclareceu bastante dúvidas e até das perguntas mais simples até as mais complexas que surgiram de tratamento e tudo mais, né? A gente ficou bem contente com a sua presença. A Marília pode falar mais um pouquinho que ela teve mais contato contigo, te fez o convite. Mas a gente recebeu você com braços abertos e pode voltar mais vezes. Fiquei muito feliz, assim, eu acho muito bom esse contato com as mães, e sei que, às vezes,
Só uma resposta, tirar uma dúvida já alivia uma carga, uma angústia, uma ansiedade. Porque às vezes a gente vai para a consulta e eu sempre digo, minha gente, perguntem, porque às Escreve. vezes o médico pensa que você entendeu. Me surge muita pergunta no Instagram, que eu digo, olha, isso aqui tinha que ter sido respondido na consulta, isso aqui não foi perguntado, eu tenho certeza que não foi perguntado e que o médico tem certeza que você entendeu pela simplicidade que às vezes é. Então, assim, às vezes é uma bobagem que você acha que é bobagem, não vou perguntar, e aí depois vai acumulando, mas perguntem sempre. Vão, conversando com o médico, porque essa E parceria que nem médico todo médico tem enfermeira, didática para explicar também, né, doutora? Vamos ser não. Mas você precisa perguntar. Ô, doutor, sair eu estou com sanado. dúvida nisso. Né? E claro, existem os nossos perfis, me sigam, espalhem para a gente continuar conversando, para eu entender quais são as dúvidas. Eu boto a caixinha toda semana e vou fazendo os conteúdos em cima das dúvidas. Isso, para ajudar mesmo de uma forma. Tem caso que é da consulta, então tem muita resposta que eu digo, ó, daqui é avaliação e consulta. Isso é um caso que não é geral, isso é uma resposta que não dá para mostrar para todo mundo, porque é um caso específico. Mas, de um modo geral, dá para compartilhar com a maioria das pessoas essas dúvidas, porque são dúvidas de muitas pessoas. E aí eu consigo fazer. Então, é um trabalhozinho que a gente vai fazendo para ver se desmistifica, para ver se essas crianças têm uma vida mais tranquila e vocês conseguem ter essa rede de apoio uma das outras para diminuir essa carga, né, essa dificuldade, porque é como a gente falou, é muito difícil, existe, ninguém vai comparar nem pesar problema de ninguém. Mas é muito ruim você ter criança com crise convulsiva ou com epilepsia e você não sabe para onde vai, né? Não sabe como fazer, não sabe como agir, não sabe nem o que perguntar. Então Sim. é muito assustador às vezes. Aí com o tempo você vai acostumando, vai entendendo o problema, vai conseguindo dominar um pouco mais a medicação, dominar o tipo de crise da criança, saber. Isso com o tempo vocês vão aprendendo muito na marra. Mas é importante, assim, que vocês saibam que existe esse acolhimento, que é importante essa troca, e tem gente aí trabalhando para isso, né? Ah, não, nós ficamos muito felizes e assim, eu acho que é um assunto tão delicado e que apavora a gente, né? A gente fica muito assustado sem saber, tanto as crianças mais velhas como nós, assim, que as crianças são menores. É um assunto que a gente fica debatendo muito no grupo. Lá no nosso grupo, né, são só os pais, os familiares, não tem nenhuma médica, não tem nenhuma terapeuta. Então, às vezes, a gente vai muito pelo que uma mãe falou, uma outra mãe fala, e aí a gente fica confusa. Acho que com esses termos técnicos, mas com muita didática e muita transparência, a doutora conseguiu explicar e esclarecer mesmo, sabe? Ver que não é um bicho de sete cabeças, que a gente consegue aí conversar com o nosso neuro, controlar. E acho que deixar a gente um pouquinho mais sossegada, porque foi o que a doutora falou, né? A gente sempre tá em alerta, a gente sempre tá pensando o que a gente pode fazer com os nossos filhos, então acho que essa rede de apoio foi maravilhosa, e só de saber que a doutora tá junto com a gente, nossa, isso já aqueceu o coração. Que bom. Muito obrigada pelo convite. Eu também fiquei muito feliz, muito honrada. Graças a Deus que a gente tá aí para contribuir mesmo, né? Muito, muito. Ótimo. Boa sorte, minha gente. Muito sucesso. Eu espero que vocês consigam, assim, ajudar bastante com o Instituto e que, Deus quiser, tenha um futuro brilhante na vida dessas crianças, dessas famílias, né? E de todas as que vão chegar Amém. depois. Tá Ah, Amém. bom? Tchau, gente. Tudo de bom. Muito Tchau. obrigada mais uma Obrigada vez. a você. Deus abençoe. Amém. Tchau, tchau. Tchau. Boa semana.